Não são os Estados Unidos uma terra de religiosos cristãos? Não são os Estados Unidos uma terra fundada por protestantes que até ao dia de hoje mantêm uma grande religiosidade? Não é esse um dos princípios fundadores daquela nação? O que é que o ateísmo tem a ver com aquilo que acontece nos Estados Unidos? Qual é o impacto que tem ali? Sabem, vou dizer-vos uma coisa, irmãos. Uma vez eu estava a ver uma entrevista e estava a falar alguém da direita profunda e alguém da esquerda profunda, isto politicamente falando. E o senhor da direita disse assim, disse ao outro senhor da esquerda profunda, você não diga isso, esteja calado, porque o comunismo acabou quando caiu o muro de Berlim. Sabe o que é que disse o senhor da esquerda? Isso é o que vocês pensam. O comunismo, essa ideologia de esquerda forte política, ela caiu no muro de Berlim na sua vertente política. Mas ela seguiu com cada vez mais força na sua vertente cultural, social e académica. Com cada vez mais força até o dia de hoje. Tem vindo desde 1989, tem vindo a fortalecer-se cada vez mais. Politicamente pode ter acabado, ou está praticamente em vias de extinção. Mas culturalmente, socialmente e academicamente está cada vez mais forte. E isto também acontece nos Estados Unidos da América do Norte. Sabem, para perceber isto, para perceber na prática como é que isto se materializa, eu tive acesso a um testemunho de um antigo agente do KGB. Não sei se já ouviram falar, era o Komitet Gosudativo Bezopanosti, eram os serviços secretos da antiga União Soviética. E ele dizia que no auge da Guerra Fria se pensava que a União Soviética tinha os seus espiões que mandava para a América para derrubar o capitalismo da América. E dizia ele, isso era para aí 10% da nossa ação. O KGB e a Novosti, que era a agência de propaganda, 15%, ou 10 ou 15% era isso. Sabem o que era o resto? Diz ele, havia uma estratégia montada para deitar abaixo a moralidade cristã da sociedade ocidental. Repito, derrubar a moralidade cristã, judaico-cristã, da sociedade ocidental, da qual nós fazemos parte. Então ele explica os pontos todos. E o primeiro ponto e o mais importante de todos, sabem qual era? A desmoralização da sociedade. A retirada dos valores morais que nós encontramos na tradição judaico-cristã, que nós encontramos na Sagrada Escritura. Quando fazem isso, o caminho estava completamente aberto. Onde é que eles tiveram muito sucesso na América? Em Hollywood. Os grandes filmes de Hollywood, agora já nem se fazem filmes dos grandes heróis que iam para a Segunda Guerra Mundial. Agora é filmes de homossexuais, é filmes de toda a espécie de moralidade. Não há um filme em que não haja sexo antes do casamento. Não há um filme em que não haja sexo fora do casamento. Porquê é que isso acontece? Woodstock, a música. Porquê é que surgiu o rock? A academia. Porquê é que na academia são colocados professores que têm esta ideologia e não são colocados professores com ideologia cristã, com princípios cristãs? Subrepticiamente, eles invadiram a América culturalmente, socialmente e academicamente. Agora, será que a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre isto? Claro que tem. A Bíblia tem a dizer sobre isto e sobre o que é que está à frente. Estão prontos? Temos que recorrer ao capítulo 11 do livro de Daniel, onde diz assim: no fim do tempo, vejam só, antes de lerem o resto, tudo olha para mim. O fim do tempo imediatamente nos projeta para que data? 1798 para a frente, justamente aquilo que nós estamos a falar. No fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele quem? O rei do norte, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e as passará. Diz esta profecia que alguém que é o rei do sul lutará contra o rei do norte, mas o rei do norte depois, por sua vez, lutará contra o rei do sul. Mais uma vez, temos de tentar perceber o que é o rei do norte e o que é o rei do sul, no contexto disto que nós estamos a ver até agora. Na história profética, e usando apenas o livro de Daniel, e na maioria dos casos, o capítulo 11, nós podemos perceber quem é este rei do norte muito fácil. Querem ver? Eu tenho ali os textos da Bíblia. Olha, o rei do norte profanou o santuário, tirou o sacrifício contínuo, que no capítulo 8 diz que é a ponta pequena que retira o sacrifício contínuo. Estabeleceu a abominação desoladora. Os irmãos estão a ver os versículos todos à frente. Perseguiu o povo de Deus. Falou contra Deus. E será finalmente destruído sem que haja socorro. Quem é que fez isto tudo? Quem é que fez isto tudo? O papado romano fez isto tudo. Ou seja, o rei do norte, de Apocalipse 11, em particular neste contexto do fim dos tempos,
porque a profecia do capítulo 11 começa lá atrás nos séculos e desenvolve-se até ao fim do tempo. E quando eu digo fim, mesmo fim, algo que ainda está à nossa frente, e explico já porquê, identifica o rei do norte como sendo o papado romano. Ou seja, o rei do norte é a besta que sobe do mar. O rei do norte de Daniel 11, em particular no final, é a besta que sobe do mar de Apocalipse 13. Agora, diz aqui que algum rei do sul, temos que ver quem é, lutaria contra o papado romano e depois, por sua vez, o papado romano lutaria contra esse rei do sul. Temos que saber quem é o rei do sul. Chegando, pois, o tempo do fim, isto é uma outra versão deste texto, o rei do sul tornará a atacá-lo e o do norte reagirá com a violência e a fúria de um furacão. Quem é o rei do sul, para nós entendermos quem tem esta luta com o papado romano? No fim dos tempos. E eu acredito, no tempo em que nós estamos a viver. Certamente que depois de 1798. Agora acredito que isto é muito importante para os dias de hoje. Este verso descreve, portanto, um conflito entre o rei do norte e o rei do sul. Agora, vamos fazer aqui o resumo daquilo que nós já vimos. A besta que sobe do mar, de Apocalipse 13, é o papado romano. A besta que sobe da terra é a grande nação americana. A besta que sobe do abismo, que nós também já vimos, é o ateísmo, o secularismo, proveniente da Revolução Francesa. Agora, passando para o livro de Daniel, nós temos que o rei do norte é uma Babilónia. Porquê é que eu disse há bocado papado romano e agora digo Babilónia? Por uma questão muito simples. Porque no fim dos tempos, a profecia não é apresentada apenas e só na caracterização do papado romano em si, mas de uma Babilónia que inclui toda a confusão religiosa liderada por quem? Pelo papado romano. Então, quando estamos a falar de Babilónia, de quem é que nós estamos a falar fazendo o paralelo com o Apocalipse? Estamos a falar do papado romano que a lidera, mas que depois, no fim do tempo, já inclui o protestantismo apostatado da América do Norte, essencialmente. Então, fazendo aqui um paralelo, se Daniel 11:40, o rei do norte, se refere a Babilónia, será possível que o rei do sul esteja a referir-se ao mesmo poder da besta que sobe do abismo? Será que o rei do sul estará a referir-se ao ateísmo, ao secularismo que veio da Revolução Francesa, dos seus princípios filosóficos, ideológicos? Deixa-me dizer-vos uma coisa. Quando nós lemos algo na Sagrada Escritura, nós estamos a ler literalmente o que lá está. Mas quando a aplicação é profética, quer dizer que aquilo representa alguma coisa. Quando nós estamos a falar no fim dos tempos, nós temos que perceber simbolicamente, espiritualmente. Lembra-se que é que Irmão White dizia no grande conflito? Espiritualmente, o Egito é os princípios ateístas da Revolução Francesa. Foi isso que nós lemos no grande conflito. Então vamos tentar ler todo este simbolismo na prática de hoje em dia. Naquele tempo, Israel estava aqui, a Babilónia atacava Israel por cima. O Egito atacava Israel por baixo, quem vê no mapa. Ou seja, a Babilónia era o rei do norte que atacava Israel por cima, pelo norte. O Egito era o rei do sul que atacava Israel pelo sul. E nós já vimos que o Egito é o ateísmo e o secularismo da Revolução Francesa. Já vimos que a Babilónia é o papado romano que depois junta à sua volta o protestantismo apostatado da América do Norte, essencialmente. No meio, quem é que está? No meio está justamente Israel. Agora, no final do tempo, nós não estamos a falar da nação de Babilónia que já foi, só tem lá ruínas que tentaram ser reconstruídas por Saddam Hussein e conseguiu pouco. Nós não estamos a falar do Egito, que é uma nação que ainda existe, que está lá, mas praticamente na cena geopolítica internacional é história, não é mais do que isso. O que este texto nos está a dizer, Daniel 11:40, quando fala do rei do sul que luta contra o rei do norte, e que depois o rei do norte vinga-se contra o rei do sul, é isto muito simples. No fim do tempo, 1798, o ateísmo, o secularismo da Revolução Francesa, lutaria contra o rei do norte. Onde é que isso aconteceu? Claro, quando o papado romano levou a ferida de morte. E nós todos sabemos isso. Ao contrário do que nós pensamos, não tenho tempo para explicar, mas a ferida de morte não foi curada em 1929, como nós dizemos, muitas vezes. Se me disserem que começou a ser curada em 1929, eu admito. Mas ela não foi curada, e fica para outra vez explicar. Isso quer dizer que se a profecia diz que o rei do sul, o ateísmo, o secularismo, lutou contra o rei do norte e o derrubou, em cumprimento do Apocalipse 13:3, quando o papado romano levou a ferida de morte,
A seguir, o papado romano vai se vingar. A religiosidade cristã vai se vingar contra o ateísmo. Porquê? Porque a profecia de Daniel 11:40 diz que o papado romano, ou que o rei do norte, se voltará novamente contra o rei do sul. Para fundamentar isto que vos disse, apenas recordo aquilo que nós lemos há bocado, acerca de quem é que Irma White identifica como sendo simbolicamente o Egito, que estava por sul, que é o ateísmo. Portanto, temos que a Babilónia está ali representando o rei do norte, ou o rei do norte representando a Babilónia. O rei do sul está ali representando o Egito. A Babilónia é dirigida pelos princípios do papado romano. Quando os irmãos ouvem falar em ecumenismo, que é a reunião de todas as religiões, deixa-me dizer-vos uma coisa. Os protestantes abdicam para estar lá. Roma não abdica nada. Os protestantes fazem cedências para estar lá. Roma não faz cedência nenhuma. Exige continuamente todos os seus princípios. E o papado romano lidera essa confusão religiosa de âmbito cristão. A Revolução Francesa lidera, ou os princípios da Revolução Francesa, melhor dizendo, lideram, deixem-me dizer agora isto, a filosofia, a ideologia ateísta que se opôs ao papado e que depois vai finalmente levar uma pancada. Resumindo isto, nós temos o papado romano dirigindo uma religião apóstata e nós temos a Revolução Francesa, os seus princípios, com o ateísmo dirigindo aquilo que se opõe ao papado romano. Estes dois grandes poderes estão em luta até na América do Norte.